Abra sua Bíblia, Ezequiel 37. Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Amém, queridos? Ezequiel 37, diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor, veio a mim a palavra do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, cresceram carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito. Tem uma tradução que diz fôlego de vida. Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou, sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Vamos cantar o hino que tem o nome de Ressuscita. Amém. Você pode ficar em pé. Vamos estar louvando o Senhor com esse cântico, que eu não conhecia, mas conheci quarta-feira, achei muito lindo. Tem uma mensagem muito poderosa. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, eu oro agora, Deus, pedindo que o Senhor mesmo, Santo Espírito, venha falar aos nossos corações. O Senhor que habita em nós, que está no nosso meio, fala conosco agora pelo poder da Tua palavra. Eu peço isso, crendo que o Senhor vai fazer um reboliço no nosso meio, Senhor. Uma revolução espiritual em minha vida e na vida dos meus irmãos. Eu te peço e te agradeço desde já, nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Podem sentar. A palavra do Senhor aqui nesse texto de Ezequiel, do profeta Ezequiel, me remete ao avivamento, à ressurreição de corpos que haviam morrido e já estavam com seus esqueletos ressecados. E o tema da nossa palavra de hoje é: o verdadeiro avivamento vem do céu. Quando o profeta escreveu este livro, especialmente nesta passagem do capítulo 37, o povo de Israel, como nação, estava cativo na Babilônia. Eles eram cativos, estavam enfrentando um cativeiro babilônico. E aqui neste capítulo 37, o profeta está profetizando que haveria um reavivamento do povo de Israel como nação. No ano de 597 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia cercou Jerusalém, levou para o cativeiro da Babilônia nesse ano o rei Joaquim. E em 586 a.C., o exército de Nabucodonosor destruiu Jerusalém, levou cativo os nobres, os príncipes, os líderes e o principal do povo, e deixou lá em Israel o povão, mas sob o domínio babilônico. Cercou a cidade de Jerusalém por 3 anos. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Ao final desses 3 anos, eles já não tinham mais comida, não tinham alimentos. Então eles começaram a comer os cadáveres de seus próprios filhos para sobreviver. Estes fatos são narrados em Lamentações de Jeremias. Jeremias foi o profeta do pré-exílio, que avisou o povo: se arrependam, voltem para o Senhor, porque senão haverá uma punição da parte de Deus. Mas eles não deram ouvido, e Jeremias profetizou por 40 anos, mas eles não ouviram a voz do profeta de Deus. Aí então foram levados para o cativeiro babilônico. E Ezequiel é o profeta durante o cativeiro, no período do cativeiro. A sua mensagem era dirigida ao povo que estava no exílio, arruinado, entristecido, mas também aos seus conterrâneos que ficaram na terra de Israel. A situação desse povo era lamentável, era triste, uma desolação completa, porque eram escravos na Babilônia. Eles estavam desanimados e entristecidos, tanto no plano pessoal, individual, como também como nação, no plano nacional. Mas assim mesmo, como exilados, esfarrapados, eles não estavam arrependidos dos seus pecados. E apesar da triste situação do povo, o profeta prega uma mensagem de boas novas, anunciando que o exílio terminaria, que eles iam voltar para Israel, que a nação seria restaurada. E esta nação foi constituída por Deus como um instrumento de salvação para os povos da terra. Como Israel não cumpriu a sua missão, Deus então levantou o novo Israel espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus. Amém. Foi neste contexto então que ele escreveu esta passagem do vale de ossos secos. O exército de Israel estava morto, tinha sido derrotado, um verdadeiro vale de ossos secos. A nação de Israel estava morta, como se fosse este vale de ossos secos. Assim, irmãos, na minha avaliação, na minha humilde avaliação, está a igreja do Senhor Jesus no Brasil. A igreja do Senhor Jesus está precisando de um avivamento, ou de um reavivamento espiritual.
espiritual. A nossa Igreja Batista Missionária Nova Jerusalém está precisando de um avivamento espiritual. Então precisamos buscar a Deus com fé, com esperança, com amor. Precisamos de um avivamento que nos leva de volta ao primeiro amor pelo Senhor e pela obra do Senhor. Amém? Há uns anos atrás eu convidei um pastor que é cantor para cantar na nossa igreja lá em São Bernardo. E ele, naquele culto, ele disse assim, ó, que ele não foi pregar, ele só foi para cantar. Eu que preguei naquela noite. Mas ele disse, na hora do momento em que ele foi louvar a Deus, dizendo: amados irmãos, eu não conheço esses hinos que vocês cantaram, mas há muitos anos que eu não vi uma igreja louvar o Senhor como esta igreja. Então, meus amados irmãos, nós precisamos resgatar isto nas nossas vidas. Não cantar somente da boca para fora, mas cantar com o coração, com a adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Precisamos buscar um avivamento que vem do alto, diretamente do trono da graça de Deus, como diz lá em Colossenses capítulo 3. Vocês que foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas que são do alto, que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém, irmão? Nós, tantas vezes no dia a dia, a luta pela sobrevivência, a luta com os problemas de relacionamento doméstico, na família, as lutas de enfermidade, nós nos esquecemos que devemos buscar as coisas do alto e ficamos preocupados somente com as coisas aqui da terra. Mas o Paulo está dizendo: não pensem nas coisas que são da terra, mas pensem, busquem as coisas que são do alto. Então você e eu precisamos buscar, pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que vêm de Deus para o nosso coração. Amém, igreja? Precisamos, queridos irmãos, ser avivados no poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Mas é um avivamento de forma contínua, com perseverança, com firmeza na fé. Avivamento duradouro, não avivamento que acontece no encontro com Deus. Muitos de nós fomos no encontro com Deus e voltamos de lá, avivados, pegando fogo, mas aí aquilo foi murchando, foi apagando, e aí veio uma brasa fria e coberta de cinza. Nós queremos um avivamento, irmãos, que não é causado só pelas emoções, não é um avivamento que venha só no final de semana de encontro com Deus, nem só causado por emoções passageiras. Um avivamento gerado nas emoções, ele vai passar, porque as nossas emoções também passam, e vem e vai, tão rápido como veio, ele vai. Não podemos e não devemos nos satisfazer com uma igreja alegre e animada somente. Queremos mais que isso, sim ou não? Amém. Precisamos de mais. Queremos e precisamos de um mover poderoso do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E isso, irmãos, nós vamos buscar em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Pergunta aí para o seu irmão: você quer o verdadeiro avivamento na sua vida, irmão? Na sua igreja? Amém. Vamos ver então algumas ideias básicas sobre o verdadeiro avivamento, baseado nesta passagem do Ezequiel. A primeira coisa, irmãos, a primeira ideia, a primeira verdade básica é que nós necessitamos do verdadeiro avivamento. Veja aí o Ezequiel 37, verso 1 a 3, que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale de ossos secos, e me fez andar ao redor deles. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, eis que estavam sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu respondi: Senhor, tu o sabes. Senhor, tu sabes. Senhor, tu o sabes. Quando é então que o profeta descobriu
teve conhecimento desse vale de ossos secos, quando ele foi levado pelo Espírito do Senhor até este vale. E era ali, naquela visão, o exército de Israel que havia sido derrotado, o povo de Israel que tinha sido derrotado, né, e levado cativo para a Babilônia. Quando é que um crente, que uma igreja precisa de um avivamento? Amados, nós precisamos de um avivamento quando nós estamos vivendo o Evangelho de Cristo sem a graça de Deus. Precisamos de avivamento quando nós estamos vivendo sem a alegria da salvação. Quando nós perdemos a coragem para testemunhar, temos vergonha de falar do amor de Deus para as pessoas. Nós precisamos de avivamento quando nós estamos sem ânimo para o culto, para vir à igreja, para ir à célula, perde o vigor, sem fervor, aquela coisa fria, seca e dura, sem prazer em servir a Deus e servir a igreja. É um prazer, é uma honra estarmos servindo ao Senhor. Precisamos de um avivamento quando nós louvamos a Deus sem o verdadeiro espírito de adoração, só vira cantoria da boca para fora. Precisamos de avivamento quando perdemos o otimismo. Somos um vale de pessimismo, tudo está ruim, tudo está mal. É como aquele camarada que o outro falou para ele, bom dia, e ele respondeu, bom dia por quê? Só se for para você, porque para mim está tudo ruim, né? Esse otimismo contínuo, esquecendo que Deus é que faz a obra. Nós precisamos de avivamento, irmãos, quando perdemos a motivação correta de servir a Deus e a igreja de Deus. Quando nós perdemos a motivação para testemunhar, para evangelizar e para ganhar almas para Cristo, para convidar pessoas para a célula, como aquele irmãozinho que me dizia, pastor, já convidei 2 ou 3 vezes, não quer saber de Deus. Outra pessoa falou, pastor, aqui na minha rua todo mundo é crente. Uma estatística totalmente furada, né? Porque no Brasil não tem 100% de evangelho. Não é todo mundo que é crente na mesma rua, é impossível uma coisa dessa, não é? Então, a pessoa perde a motivação, perde o brilho, perde o gosto de fazer a obra de Deus. E aí então, Satanás, nosso adversário, ataca o crente nos seus pontos fracos, naquilo que você é fraco, naquilo que você abre a brecha. Ele nos ataca quando nós estamos fracos na fé. Ele vem e nos ataca quando nós estamos desanimados espiritualmente. Vem a frieza, vem o desinteresse. Aí o crente para de fazer a obra de Deus com alegria, para de dizimar na obra de Deus, para de ler a palavra, começa a diminuir as suas participações nos cultos, para de orar, para de interceder. Aí então o inimigo vai trabalhando. Tá vendo? Te falei, essa igreja não ama ninguém, né? Principalmente se ele não recebe um contato de alguém, o inimigo sopra no ouvido dele, ó, te falei? Ninguém te ama não, você é um pobre coitado, não é, irmão? Então, veja bem, o diabo vai trabalhar contra. Quando uma igreja está vivendo o primeiro amor, a intensidade desse brilho glorioso da manifestação do Espírito Santo, o diabo não está contente. Aí, então, a nossa vida passa a ser um vale de ossos secos. E o meu vale, somado com o teu vale, o teu, nós viramos aqui uma igreja de cadáveres espirituais, espiritualmente falando. Verdade. Uma igreja morta, sem fé, ossos secos. Uma igreja que vive sem o verdadeiro amor é um vale de ossos secos. Uma igreja que perde a esperança no Senhor é um vale de ossos secos. Uma igreja que não faz a obra de Deus com alegria é um vale de ossos secos. Uma igreja fria no louvor, na adoração, está cantando um hino maravilhoso, mas cantando ali como se fosse uma pedra dura e fria. Não sente o louvor verdadeiro ali, então é um vale de ossos secos. Mas o Senhor pergunta: poderão estes ossos reviver? Poderão viver estes ossos? Poderá uma igreja que está morta reviver? Poderá um crente morto reviver? Poderá um crente desanimado e triste reacender a chama da alegria e do prazer de servir ao seu Deus? Deus vai dar a resposta ao seu profeta. Deus vai dar a resposta para você. Sim, os ossos secos poderão reviver e se tornar um grande e poderoso exército marchando sobre a face da terra para anunciar as grandezas do nosso Deus. O profeta responde
Senhor, Tu sabes. Deus sabe todas as coisas, sim ou não? Amém. Deus, nada está oculto aos olhos de Deus. Deus conhece os teus sentimentos, os teus pensamentos. Deus sabe das nossas motivações, porque estamos aqui neste culto. Deus sabe todas as coisas e nada está escondido aos olhos de Deus. Ele sabe. E se você quer o avivamento, aí então a palavra de Deus diz lá no Salmo 139: para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, Tu estás aí. Se eu fizer do Seol a minha cama, eis que Tu ali também estás. Aonde nós iremos? Para onde nós iremos da presença do Senhor? Não há lugar onde você possa se esconder de Deus. Amém? Deus sabe todas as coisas. Só Deus pode restaurar um vale de ossos secos. Só Deus pode restaurar uma igreja. Só Deus pode reavivar espiritualmente a vida de uma igreja e do crente. Não adianta nós fazermos conferência de avivamento, não adianta nós fazermos retiros espirituais, se o Senhor não estiver nesse negócio, não vai dar certo, não vai funcionar. Então, amados, nós precisamos de um reavivamento, e só precisa de reavivamento espiritual aquele crente que está frio ou que está morno. E aquele que está morno, o Apocalipse diz que o Senhor está prestes a vomitá-lo da sua boca. Amém, irmão? Então nós precisamos de um reavivamento. Você precisa? Amém. 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 Eu também. Segunda ideia sobre avivamento: o verdadeiro avivamento tem base na palavra de Deus. Diga aí para o seu irmão do lado: na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Verso 4, ele diz assim: então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. Amém. No verso 12 ele fala: portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que vos abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a esta terra de Israel. Deus, na sua onipotência, deu uma ordem ao profeta. Profeta Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. Deus levou o profeta em espírito, uma visão tenebrosa, uma visão de um vale. Imagine você aparecer em visão num vale onde você só vê cadáveres. Melhor, nem eram mais cadáveres, eram esqueletos, não é? Naquele vale revestido da toda a face do vale, todo um exército morto ali. Mas Deus se dirige ao profeta e diz para ele: prega a palavra do Senhor para esses ossos. Ainda no verso 12 ele fala, aqui mesmo, neste versículo que acabamos de ler, no verso 4, ele fala, no verso 5 ele fala: assim diz o Senhor. Gosto muito disso, sabe, irmãos? Assim diz o Senhor. E no verso 12 ele torna a repetir: assim diz o Senhor. Qual foi a atitude de Ezequiel ao ouvir o Senhor mandar que ele profetizasse, que ele pregasse para um monte de cadáveres? Eu tenho quase certeza que a maioria de nós fala: mas Deus, estão todos mortos, como eu vou falar com esses esqueletos? Mas Ezequiel pura e simplesmente obedeceu a voz do Senhor. Amém. A palavra do Senhor. Então começou a pregar a palavra de Deus para aquele amontoado de ossos. O profeta exortava os ossos secos a ouvirem a palavra de Deus. Amados irmãos, nós também precisamos tomar uma atitude de obediência à palavra do Senhor. Sim ou não, irmãos? Amém. Devemos ouvir, obedecer, viver os ensinos da palavra de Deus. A palavra de Deus vivida é a base para o verdadeiro avivamento ou despertamento espiritual.
não só ouvida, mas vivida no nosso dia a dia. O crente, a igreja, não pode ser avivado sem a palavra de Deus. Por isso nós temos estimulado você a fazer um plano de estudo, de leitura da palavra de Deus diariamente, alimento para a tua alma. Então é preciso ouvir a palavra, ler a palavra, meditar e obedecer a palavra de Deus. Não há avivamento de Deus em nós se nós estivermos longe da palavra, se nem tocarmos na palavra. Passa semana após semana e você não estuda a palavra, vem pouco à igreja para ouvir a palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então não haverá avivamento se nós não estivermos firmados, alicerçados na boa palavra de Deus. Se tiver alguma coisa acontecendo sem a palavra de Deus, será então apenas um animamento carnal e não um avivamento espiritual. Se houver compromisso com a viva e eficaz palavra de Deus, haverá avivamento. Caso contrário, meu irmão, pode esquecer, viu? Lá em Josué, o Senhor diz assim para o seu servo: tão somente esforça-te e tem bom ânimo, muito bom ânimo, cuida de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. A lei é a palavra. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Está entendendo isso, irmão? Aonde você for estudar, trabalhar, viajar, passear, morar, aonde, se você estiver alicerçado na palavra, você vai ser abençoado. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém, amados? Amados irmãos, a Bíblia, a santa e pura palavra de Deus, nos afasta do pecado. Ou a Bíblia vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar da Bíblia e da igreja. É uma decisão que você toma. Ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia e da igreja. A Bíblia mostra para o homem o pecado. A Bíblia mostra que o homem é pecador, sim ou não? Todos pecaram e separados estão da glória. Mas a Bíblia não fica só aí, ela mostra também o perdão, a reconciliação. Ela mostra o outro lado, né? Há dois caminhos, você escolhe. Caminho largo e fácil, mas o caminho estreito que leva para o céu. A Bíblia nos mostra então o caminho da salvação. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, queridos? A palavra de Deus, ela é doce como mel, pode tornar-se amarga para aqueles que a desobedecem. Aqui mesmo em Ezequiel está escrito assim, quando ele recebeu a revelação de Deus, ele fala: então o comi, era um livrinho, e era na minha boca doce como mel. Lá em Apocalipse, na revelação do Apocalipse, João também recebe um livrinho. Ele diz: tomei o livrinho da mão do anjo e comi, na minha boca era doce como mel, havendo-o comido, no meu ventre ficou amargo. Então, para aqueles que obedecem, seguem e amam a palavra de Deus, ela é doce como mel, né? Mas aqueles que desobedecem, se afastam, ela vai se tornar amarga. O que você quer? Mel ou amargor? Da sua vida. Ou fel, mel ou fel, né? Terceira coisa, irmãos, o verdadeiro avivamento é resultado da ação poderosa do Espírito Santo do Senhor. Verso 9. Está aí aberto? Amém. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um grande exército em extremo. Uma outra tradução diz: profetiza ao fôlego de vida. Tem alguém com essa tradução? Ao fôlego da vida. Profetiza ao fôlego da vida, ao Filho do Homem. O profeta de Deus recebeu a ordem
para profetizar, para pregar ao espírito ou fôlego de vida. O profeta deveria ordenar ao fôlego de vida, ou o espírito do homem, que viesse sobre os cadáveres e os reavivasse. É pela fé, mais uma vez é pela fé que Ezequiel obedece. Irmãos, acontecem coisas às vezes na nossa vida, na igreja, na nossa família, na nossa vida pessoal, que é pela fé. Você não está vendo saída, mas é pela fé. E você vai pela fé alcançando a vitória. Pela fé, Ezequiel então obedeceu a voz de Deus e profetizou, começou a pregar ao Espírito, ao fôlego de vida que viesse sobre aqueles homens. Quem dá a vida? Deus nos dá a vida. Amém. Lá no Gênesis está escrito assim: formou o Senhor Deus do pó da terra, formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, o homem se tornou alma vivente. Então o Senhor nosso Deus é criador da vida, tanto da vida biológica, vida física, como também da nossa vida espiritual. E Ele ordenou a todas as coisas que fossem criadas, e elas foram criadas pelo poder da sua palavra. Ao homem, todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra, mas ao homem Deus não ordenou. Ele soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. Então nós temos alguma coisa que é exclusiva dos seres humanos: o fôlego da vida, o Espírito que veio diretamente de Deus para nós. Os animais não têm esse fôlego de vida. Assim Deus ordenou ao profeta que profetizasse ao fôlego da vida, ao Espírito que viesse sobre aqueles ossos secos e os revivesse. O Espírito é o Espírito Santo de Deus, que nos revela, que nos reanima, que nos revela o seu poder na sua palavra. Você entende isso, irmão? É o Espírito Santo de Deus que nos enche do seu dinamis. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer com que você seja cheio dele mesmo. Você precisa então, eu preciso buscar esse enchimento com o Espírito Santo de Deus. Só assim você vai se encher. Aquele vazio vai ser preenchido. E só pode ser preenchido do Espírito Santo de Deus quem está vazio ou se esvaziando. Quem já está cheio, já está cheio. Mas por isso que Paulo falou, né? Não vos embriagueis com vinho, qual a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Para ressuscitar mortos, nós precisamos estar cheios do Espírito. Ressuscitar uma igreja morta, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Você será reavivado se você estiver buscando essa bênção da parte de Deus. Amém. Os ossos secos vão reviver. Você que é servo do Deus vivo, tem algum servo de Deus aqui? Glória a Deus. Amém? Você é servo do Deus vivo. Você que é profeta de Deus. Você que é ministro do Evangelho. Pedro diz que todos nós somos reis e sacerdotes com Ele, geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Então você deve pregar aos ossos secos deste mundo que está lá fora. Pessoas que estão mortas espiritualmente precisam ouvir do poder do nosso Deus. A ordem do Senhor era para que os ossos secos voltassem à vida, fossem reavivados, pois estavam mortos. O avivamento é uma obra promovida pelo Espírito Santo de Deus em nós e através de nós. Nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, sim ou não? Buscareis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Nós buscamos a Deus em primeiro lugar. Nós buscamos a Deus porque ainda é um tempo de nós encontrarmos o Senhor. Nós cremos na palavra de Deus, sim ou não? Nós oramos, nós vivemos os ensinos da palavra. Então, irmão querido, a nossa parte é buscar ao Senhor, é crer no Senhor. A parte de Deus é nos vivificar por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos dar nova vida em Cristo Jesus. A Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 11, de muitos homens e mulheres de Deus que buscaram ao Senhor, pessoas de fé, homens e mulheres de fé e de oração. Ele menciona lá Abraão, Moisés, Davi, Isaías, Ezequiel, Daniel, e eu posso citar ainda Paulo, Pedro, João, e posso citar vocês, Igreja do Senhor Jesus do século 21. Entretanto, o maior exemplo de fé, o maior exemplo de ser cheio do Espírito Santo,
é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ser submissos à palavra do Senhor, sim ou não? Amém. E buscar esse enchimento do Espírito Santo. Ele diz aqui, olha, então veio a minha palavra, Ele me levou pelo Espírito do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor, né, até aquele vale dos ossos secos. No 14 ele fala, porém em vós o meu Espírito. Não é mais o fôlego da vida, nem o Espírito humano, é o Espírito de Deus. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. O Senhor fará. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Certo jovem, 17 anos, decidiu entregar a vida dele, consagrar a vida dele para Deus. Esse rapaz chamado Everett Howard foi missionário por 50 anos. E ele pegou então, quando tinha 17 anos, uma folha de papel em branco e preencheu ali tudo que ele queria fazer para Deus. Uma lista enorme de coisas que ele queria fazer para Deus. E colocou no altar de Deus e ficou esperando a resposta de Deus para ver se Deus ia usá-lo para fazer todas aquelas coisas. Mas o tempo foi passando, ao longo do tempo nada aconteceu. E ele então ficou meio desanimado, meio aborrecido, mas o Espírito de Deus começou a falar ao coração dele suavemente. Pegue aquela folha de papel que você escreveu as coisas que você gostaria de fazer para mim e rasgue. Jogue no lixo. Howard levou um susto. Ficou assustado, mas Deus, tantas coisas que eu ali me comprometi de fazer, mas Deus lhe falou com muito amor. Pegue outra folha de papel em branco e somente assine o seu nome. Deixe que eu vou fazer. Amém. Ele diz, hoje mesmo, eu, o Senhor, teu Deus, começarei a preencher esta folha. Amém. Depois, no final da carreira missionária de Howard, ele diz, durante 50 anos, Deus tem escrito o que Ele quer da minha vida. Amém. Deus vai escrever a tua história, meu irmão. Amém. Pelo poder do Espírito Santo. Amém. Quando nós queremos escrever, não acontece nada. Mas quando Ele escreve, coisas maravilhosas acontecem. Então essa história do Everett Howard, eu creio que é uma história de submissão à vontade de Deus. Você também crê isso? Amém. Um homem submisso à vontade de Deus. E quando homens e mulheres de Deus estão submissos à vontade de Deus, coisas tremendas começam a acontecer. Eu creio. O Espírito Santo está disponível para agir em nós. Eu creio, sim ou não? Amém. Então nós vamos orar. Vem, Santo Espírito de Deus, sopra sobre mim, sopra sobre a minha vida. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. O avivamento, irmãos, ele acontece na história da igreja local. A igreja local, esta igreja aqui em Diadema, em São Bernardo, em Mariporã, outras igrejas na cidade, o avivamento começa aí. Então ele diz aqui, então vocês vão saber que eu sou Deus. Eu disse e fiz. Começa na igreja local, no corpo local de salvos. Aqui é um corpo local de irmãos que se reúnem para a glória do Senhor. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então esse corpo de Cristo aqui se reúne em Diadema, deve buscar da parte de Deus este avivamento da parte do Senhor. Paulo compara a igreja do Senhor com um corpo humano. Cada órgão do corpo tem a sua função. Cada órgão do corpo deve fazer a sua parte. E aí na IBMNJ eu creio que é esse corpo vivo de Cristo aqui. Nós temos os dons aqui que precisamos para a obra de Deus. Amém. Nós tão somente precisamos de submissão à vontade do Senhor. Amém. Então, para a gente concluir, o verdadeiro avivamento é uma necessidade. O verdadeiro avivamento tem como base a palavra do Senhor. O verdadeiro avivamento é o resultado da ação poderosa do Espírito Santo em nossas vidas. Amém. E o avivamento se torna real na vida da igreja local. Amém. Aqui, é aqui. Não é lá nem acolá. É aqui. Começa aqui. Alguém já disse hoje, começa em mim, começa em você. Amém, Deus? Eu queria saber de você. Você quer
Amém, Jesus. experimentar, quer buscar, quer esperar ansiosamente da parte de Deus essa visitação do Espírito Santo do Senhor. Se Amém. você quer isso para a tua vida, coloque-se em pé.